Boa noite. Você pode se assentar? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Este lugar é um lugar de oração, uma casa de oração. Nós vamos participar antes da mensagem de um tempo de intercessão. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos novamente, apresentar ao Senhor as suas angústias, apresentar ao Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Sabendo que do trono da graça de Deus provém as mais ricas bênçãos dos céus. E é o que o Senhor deseja para nós. É o que o Senhor deseja para o seu coração. É o que o Senhor anseia para os seus filhos. O que Deus quer para nós nessa noite é que o nosso coração seja cheio de paz. Seja trocado toda angústia, toda preocupação, toda aflição. Que tudo isso possa ter um novo significado. E esse significado exale a paz do Senhor Jesus. Essa paz que bagunça todo o nosso entendimento, que não é compreendido, mas que é vivido, que é provado. E eu tenho certeza que com Jesus você pode provar isso. Você deseja provar essa paz essa semana? Você deseja provar da paz de Jesus todos os dias da sua vida? Então sinalize com sinal, colocando a mão no seu coração, orando junto comigo. Pai querido, nessa noite estamos aqui juntos, Pai, colocando a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo a nossa vergonha, reconhecendo os nossos pecados, as nossas áreas vulneráveis, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o quanto nós precisamos apenas do Senhor. Pai, nós precisamos da Tua paz, nós precisamos da intervenção do Teu Santo Espírito, Pai querido. Nós precisamos apenas do Senhor, da abundante graça do Senhor. Então visita nessa noite o nosso coração, Pai querido. Visita o nosso ser de uma forma única, de uma forma extraordinária, para que todo medo, toda angústia, toda preocupação se dissipe na força do Teu poder. E que a Tua paz reine em nós. A paz que reina sobre toda a terra, a paz do Senhor que tem um poder transformador, venha visitar o nosso coração agora, Pai querido. Para que possamos assim compreender aquilo que a Tua palavra nos diz e responder da forma que o Senhor deseja. Louvado seja o Teu santo nome, essa é a nossa oração e nós oramos assim no nome poderoso do Senhor. Amém? Amém, amém. Os radicais, por favor, aqueles que têm 10 a 13 anos ali, como o professor e a professora Dani e Celso, tenham um bom encontro, um encontro também regado pela presença de Deus, amém? Hoje pela manhã, é legal quando o pastor Levi prega de manhã e eu prego de noite, porque alguém talvez assista lá no YouTube e fale assim, olha, que bom que é o pastor Levi que está pregando hoje à noite de novo. Eu falo isso porque isso geralmente acontece. Esses dias a gente estava aqui no culto, tinha gêmeos ali atrás, 2 meninos, e eu dirigi o culto, abri o culto, orei no início e fui lá para trás. E daí o Levi assumiu o vocal, e um dos meninos estava lá atrás e ficava assim, ó. Daí cutucou o outro, tipo assim, o que está acontecendo, né? Eles são do mesmo time que a gente também. E outras situações acontecem assim. Falando nisso, o pastor Levi falava, como a nossa querida Hélida destacou, sobre a esperança. Esperança que o Senhor nos garantiu. Você tem esperança no Senhor? Aleluia! E a condição que todo crente tem de desenvolver esse olhar de esperança é muito grandioso, e você pode olhar em todas as circunstâncias da sua vida e exercitar esse olhar de paz. E o Levi hoje pela manhã, o pastor Levi utilizou
a ilustração da maratona que acontecia, né, hoje aqui nas vias. Da mesma forma, Paulo também ele fala sobre essa ilustração, fala sobre essa maratona, essa corrida. E várias vezes ele vai falando, né, andando, correndo para o alvo, prosseguindo para o alvo, né? E isso nos aponta mais uma vez e nos assegura de que, de fato, essa é uma trajetória de todo crente em Jesus. Às vezes, ou muitas das vezes, uma trajetória longa, cheia de desafios, mas ao final, quando nós estamos observando com o olhar da fé, a conclusão é uma conclusão muito boa, amém? Você anseia por isso? Você anseia estar aos pés de Jesus na eternidade? Amém? Amém, por isso. Quando olhamos esse cenário e pensamos a respeito desse final, né, ao romper essa faixa, um sentimento de tranquilidade invade o nosso coração e a nossa fé que foi gerada em Jesus, ela está segura e ela permanece em Jesus. Então, assim, considerando esse gancho do culto da manhã, também quero dar destaques referente a essa experiência que o próprio pastor Levi disse que teve já com a Igreja Batista do Novo Mundo. E na sua fala ele disse que foi curado de diversas situações, e eu concordo que essa igreja produz isso. Não pela sua estrutura ou por tantas coisas que nós pensamos em fazer, mas porque o Santo Espírito está aqui. E porque Ele está aqui, nós somos curados. Eu digo que concordo, porque eu também, da mesma forma, sou curado. Venho sendo curado desde o instante que eu cheguei até aqui. São marcas profundas que nós vamos administrando e vamos vivendo. E eu acredito que se você está aqui, se você está ativo, conectado ao Senhor através dessa igreja, você também possui marcas, certo? Possui marcas abençoadoras, marcas talvez que você já vivenciou na sua célula, em algum ministério, talvez em algum retiro da igreja, algum renovo. São marcas que ficam muito gravadas. E nós temos aí a oportunidade de reverberar e lembrar, trazer à memória tantas coisas que já aconteceram em todo o tempo que nós passamos por aqui. Em todo o tempo que nós vivemos nessa comunidade de fé, e essa comunidade que nos gera também um sentimento de gratidão, um sentimento de olhar para o Senhor e pensar que são tantos detalhes que Ele tem cuidado. Inclusive, quando você encontra os irmãos na célula, você é observado em pequenos e grandes detalhes. Estou certo ou não? Certo, Neide? São tantas situações, tantas conversas, tantas relações que você estabelece, e o Espírito Santo ele vai contemplando o poder dele, vai realizando o poder dele, e você tem a oportunidade de viver essas experiências em comunhão. E nessa trajetória você percebe que você é amado por Deus. Nessa trajetória você descobre os propósitos de Deus para a sua vida. A sua vida é curada, como bem destacado hoje pelo pastor. A sua vida é transformada, e tudo isso acontece no movimento da Igreja de Cristo. E é assim que a igreja avança, é assim que a igreja constrói, é assim que a igreja se edifica. E de tantas lembranças dessas marcas, eu posso me lembrar um pouco, e estava fazendo esse exercício enquanto preparava a mensagem, de como eu cheguei aqui na igreja. Faz mais ou menos, acho que uns 10 anos, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava no Projeto Vida, e hoje eu tenho a alegria aqui de ver o Bruno, de ver a sua esposa, a Cris, de ver a Isa, de ver o Diego, também missionários do Projeto Vida. Não estava preparado isso, de eu falar sobre o projeto hoje, vocês estão aqui, lembrei disso. Quando eu estava ainda lá no projeto, eu cursando o último ano de teologia, tinha passado por algumas igrejas aqui por Curitiba, e eu estava incomodado, e essa incomodação ela era sobre o que eu deveria fazer,
qual o ministério que eu deveria seguir, quais seriam os próximos passos a dar. E eu me lembro que uma vez estava conversando com a Bruna e na época nós namorávamos e compartilhávamos sobre essas inquietações. E lá na CID Campelo, lá no SIC, lá naquela rua, no ponto de ônibus, nós orávamos juntos, conversávamos sobre isso e pedíamos de forma transparente e clara ao Senhor que Ele nos desse a oportunidade de viver o reino, de viver um ministério pastoral numa igreja que Ele desejasse, numa igreja que Ele tivesse como propósito, como algo do seu coração para nós. E essa oração aconteceu, as coisas continuaram, os dias se passaram, não demorou muito, eu tive a resposta daquilo que nós orávamos, nós tivemos essa resposta. Na mesma época, nós São José dos Pinhais, a Igreja Batista do Afonso Pena. Só que, para quem conhece essa igreja, é uma igreja longe. E é engraçado que essa trajetória sempre estava eu, a Bruno e o Levi. A igreja era muito longe. Às vezes a gente saía daqui, do SIC, 3 horas da tarde, no domingo, para a gente chegar lá no horário do culto. A gente, missionário, né, dependendo do transporte público, na época a gente estava sem carro, e chegava lá já no horário do culto, não dava para ter muito contato com a igreja em si, participava do culto. Na volta, geralmente voltava no último ônibus, chegava às vezes, perdeu o ônibus aqui perto, né, no terminal. E nós continuávamos orando, pedindo para que Deus sinalizasse e que Deus nos conduzisse para um ministério pastoral e uma igreja que Ele desejasse. E dessa conexão, desse movimento de fé, na mesma época, o pastor Antônio havia assumido o ministério aqui na Igreja Batista Novo Mundo, já fazia mais ou menos, aproximadamente 1 ano. E havia uma necessidade identificada pela igreja para que a igreja buscasse um pastor que conduzisse a juventude. O pastor Antônio era amigo de quem? Do pastor Arlindo. O pastor Arlindo, vendo toda essa saga, dessa trajetória de deslocamento distante, ele me ligou numa quarta-feira e falou assim: Dani, olha, é muito bom você estar aqui comigo, mas eu estou vendo que é muito desgastante, é muito longe, fica difícil da gente ter uma aproximação pela distância, enfim. Pastor Antônio, amigo meu, está precisando de um ministro de juventude lá na Igreja Batista Novo Mundo, o que você acha? Eu falei, opa, vamos entrar nessa conexão, vamos dialogar com o pastor Antônio. Na época eu não conhecia o pastor Antônio, e eu lembro que eu fui lá na convenção, na época o pastor também desenvolvia um trabalho lá, e o Clemente estava junto, lembra, Clemente? Conversamos lá, fiz uma espécie de um concílio, né? Um pré-concílio com o Clemente, com o pastor e com o pastor Flávio da época. E disso tudo gerou o que gerou, essa vinda nossa para o ministério. Daí o pastor perguntou se podia pregar para a juventude, e assim fui estendendo os laços com a igreja, e foi bem bacana. E aqui nós estamos, mais ou menos 10 anos nessa trajetória. Essa foi a minha lembrança hoje, de como que eu me aproximei da Igreja Batista Novo Mundo. Você, como você se aproximou da igreja? Consegue lembrar? Consegue fazer um exercício na sua memória da igreja local, desse ambiente aqui, da Igreja Batista Novo Mundo? Como você chegou até aqui? Você lembra? Lembra de alguma pessoa que esteve envolvida nesse processo? Talvez você chegou na cidade de mudança, foi procurar lá no site, na época, no aplicativo, não, que é o aplicativo mais recente, né? Mas você colocou no Google lá, Igrejas Batistas ou Igrejas no Novo Mundo. Por incrível que pareça, quando a gente pesquisa igreja no Google, qual igreja aparece? A nossa igreja, porque o nome da nossa igreja é Igreja Batista Novo Mundo. O algoritmo lá manda para a nossa igreja. Algoritmo não, né? Deus manda para cá.
Enfim, quais são as formas que você chegou até aqui? O que você consegue identificar? Quando nós falamos sobre isso, ou explicando um pouquinho por que eu entrei nesse assunto, né, é para realmente provocar isso. Qual que é o teu propósito hoje aqui? Por que você está aqui? Por que você saiu da sua casa? Por que você ainda se permanece conectado com essa igreja, com essas pessoas? Quais são as suas intenções, os seus propósitos nessa conexão? Eu digo que a sua presença aqui, os seus envolvimentos revelam que existe sim uma finalidade, existe sim um propósito, existe sim um combustível que te prepara, que te tira do seu lugar, que te tira da sua casa. Você está lá de tarde fazendo outras coisas, mas sabe que precisa estar nesse ambiente conectada com essas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus te conduz a isso. E é isso que nós estamos falando aqui, é isso que nós estamos abordando. E avançando um pouco mais nessa linha de pensamento, nós podemos considerar também não só este lugar como parte da Igreja de Cristo, mas podemos identificar sim que aqui há uma igreja, a Igreja Batista Novo Mundo, nesse espaço geográfico, mas a dimensão do corpo de Cristo é maior. Então essa comunidade de fé aqui é uma porção do corpo de Cristo, é uma porção de Cristo aqui na terra. E nisso a gente pode pensar de diversas formas, as formas de conexão que nós mantemos com a igreja. Como nós já falamos, quando você se encontra na casa de alguém, quando você, junto com a sua célula, talvez os mais jovens aí, marcam de estar no shopping, quando vão ao parque, ou quando uma célula tem uma intenção de visitar alguém no hospital, ou passa por algum lugar assim, diferente deste lugar aqui, estruturado. Esses microencontros, essas conexões, essas microconexões, elas fazem parte também do corpo de Cristo. Tudo isso é a igreja de Cristo. Onde estiverem 2 ou 3, eu ali estarei. O Senhor Jesus está onde nós estamos, buscando ao Senhor, juntos em adoração. Quando nós estamos entendendo que a evangelização é uma missão da igreja, para compartilhar da palavra, compartilhar daquilo que nos edifica, daquilo que santifica o corpo. Quando nós estamos juntos para desenvolver o amor de Cristo através dos atos de compaixão, quando nós podemos partilhar, ajudar aqueles que carecem de ajuda, nós estamos cumprindo com o papel da igreja, cumprindo com o propósito de ser igreja de Cristo aqui na terra. Então, quando falamos a respeito desse propósito e falamos da Igreja de Cristo, logo nos vem à mente alguns textos que facilitam essa compreensão. A Bíblia nos traz profundas reflexões a respeito da Igreja do Senhor, e nessa noite eu trouxe 2 versículos para que possamos tomar como partida. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 32 e o versículo 33. Esses versículos, eles não são desconhecidos. Certamente você já, ao ler a palavra, passou por eles. E o texto diz assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, aqui nós estamos, Pai, lendo a Tua palavra, pedindo que a instrução, a iluminação do Teu Santo Espírito repouse sobre nós. Que os ensinamentos que podemos extrair aqui fiquem gravados em nosso coração. E assim gravados que possamos também reproduzir e dar testemunho do poder da graça do Senhor.
Queremos fazer, Pai, diferença nesse tempo, queremos fazer diferença neste lugar, nessa igreja, e nós queremos avançar para a honra e glória do Teu nome. Então fala conosco com o Teu Santo Espírito. Usa, Senhor Deus, todas as situações para que possamos entender aquilo que o Senhor quer que entendamos. Louvado seja o nome louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. É lindo quando nós podemos observar aqui, como lido no livro de Atos, textos como esse e outros textos que compõem todo esse livro, e perceber o poder do Senhor através do Espírito Santo de Deus no início da igreja, na igreja primitiva, como podemos falar, né? Logo na abertura do livro de Atos, nós já vemos Jesus. Ele sobe aos céus e eu fico imaginando talvez o sentimento dos discípulos, né? Aquela mistura de sentimento, um sentimento de contemplação, porque era algo extraordinário, Jesus subindo aos céus, mas ao mesmo tempo um frio na barriga, porque a responsabilidade da continuidade era grande e é grande, mas os capítulos vão passando e logo depois desse início, você percebe que o frio da barriga ele se vai, porque logo vem o fogo do Espírito. Amém? Amém? Fogo do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre aquele lugar, e como nós cantamos, como um vento impetuoso, como um som extraordinário, um som de trovão. E, de fato, quando nós lemos, nós precisamos reportar a nossa memória para isso. É algo extraordinário, é algo de poder, é algo que mexe com todas as estruturas e consciências para que revele o poder do Espírito Santo sobre a terra. E quando vamos passando mais um pouquinho, nós vemos sim que esse fogo do Espírito invadiu os corações. Em seguida nós temos ali o discurso de Pedro, as primeiras conversões, milhares de pessoas se entregando, reconhecendo Jesus através dos atos dos apóstolos, e por aí vai. Um início de fato extraordinário e regado pelo poder de Deus na história. Ao mesmo tempo, é natural nós observarmos esse cenário e olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos e fazermos comparações da compreensão atual do que é ser igreja, do que as pessoas imaginam ou do que as pessoas se exercitam nesse cenário de igreja. E muitas vezes nós observamos que a compreensão ela caminha muito distante do ideal, daquilo que nós temos relatado em Atos dos Apóstolos, em referência à igreja primitiva. E sobre isso eu não estou fazendo uma crítica externa sobre outros segmentos evangélicos ou religiosos, ou sobre outras igrejas que fazem um uso errado ou uma compreensão equivocada a respeito do que é ser igreja, mas essa mensagem é também para mim, essa mensagem também é para você, porque nós precisamos juntos observar textos como esse, de Atos dos Apóstolos, olhar para as Escrituras, à luz da palavra, à luz do Espírito, identificar o que Jesus espera da sua igreja. Você sabe o que Jesus espera de você? Você sabe o que é o ideal a ser vivido na sua dinâmica, na sua relação com a igreja? Certamente nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos alguns indicativos a respeito disso. Então o livro de Atos ele vai nos apresentar sim muitos ensinamentos referentes a essas práticas, ensinamentos reais, mas diante do texto que nós lemos, vou apontar 3 situações que são fundamentais para continuarmos avançando como Igreja de Cristo. A primeira dessas situações que eu encontro nesse texto que nós lemos é acerca da unidade. O versículo 32 diz: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito.
A unidade da igreja é algo que deve ser olhado como fundamental. Se você não sabe ainda o que Jesus espera da sua conexão com a igreja de Cristo, nessa noite você já sabe que uma delas é a unidade. Havia algo na igreja primitiva, quando nós observamos esse cenário de Atos, que conectava todo esse povo. O sangue de Jesus derramado na cruz interligava todos aqueles que estavam sendo acrescentados. Isso aumentava o desejo deles permanecerem juntos, deles compartilharem as mesmas experiências de fé, deles compartilharem os mesmos desafios. Eu imagino que todos estavam envolvidos nessa jornada inicial da igreja primitiva, e todos que estavam envolvidos, eles identificaram algumas coisas. Imagino que talvez identificaram que a unidade, a união de coração e propósito gerava proteção. Imagina só desse cenário que nós lemos, desse versículo e de tantos outros versículos que prosseguem o livro de Atos, quantos daqueles primeiros cristãos foram perseguidos? Quantos desses foram presos? Quantos passaram por severas dificuldades? Amados, se não houvesse um alinhamento de ideia, se não houvesse uma atuação específica do Espírito Santo nesse ajuntamento, uma atuação tão forte, eles estariam desprotegidos. Mas como havia unidade, eles desfrutavam dessa proteção. Na unidade também da igreja, na unidade de coração e propósito, nós também compartilhamos e aproveitamos, usufruímos da edificação. A edificação, ela também acontecia por meio da unidade. Quando nós lemos e vemos esse cenário, aqueles cristãos, eles se encontravam, e quando eles se encontravam, eles tinham um objetivo, e esse objetivo era de estudo da palavra também. E enquanto eles estudavam a palavra e compartilhavam daquilo que estavam aprendendo, das suas experiências práticas de fé e daquilo que estavam vendo à luz da palavra, aquilo que eles estavam seguindo como a lei do Senhor, isso provocava e produzia edificação. Atos 2:42 diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, uma outra situação que você pode identificar a respeito da unidade, quando você compreende que estar na igreja, estar envolvido com a igreja de Cristo, você desfruta dessa unidade, você aproveita dessa edificação mútua, de você crescer junto com alguém. E neste lugar aqui não existe alguém que saiba muito mais que o outro. Neste lugar aqui, todos nós aprendemos, somos discípulos do Senhor, aqueles que estão rendidos aos pés de Deus, aos pés daquele que criou toda a terra, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, entregou Jesus Cristo como seu único Filho, que caminhou sobre a terra, ensinou, pregou, e todos nós estamos rendidos a essa divindade, a esse Deus Todo-Poderoso, aprendendo um pouco mais a cada dia. Aprendendo talvez até mesmo com os erros do outro, sabendo que o caminho não é aquele que o outro foi. Então, quando nós vemos que a igreja do Senhor, ela produz a unidade, nós podemos provar também dentro da unidade a edificação. A unidade de coração e propósito, ela também nos fortalece. Uma vez que a sua fé cresce em Jesus, ela é fortalecida. Nós cantamos ainda hoje que nós lutamos com o quê? Com armas de fé. Você precisa entender e compreender que quando você está conectado com a igreja de Cristo, a sua fé é fortalecida. E uma vez que a sua fé é fortalecida, as situações, as adversidades, elas não te destruirão. Você pode ser até atingido, você pode ter até alguma preocupação, alguma aflição, pode passar por alguma segurança,
mas a sua fé fortalecida em Jesus Cristo, através da unidade com a igreja, faz com que você vença, faz com que você avance. Então, é importante nós observarmos esses cenários e entender que a unidade é algo fundamental para a igreja de Cristo, é um propósito fundamental. Nós também precisamos lembrar que vivermos em unidade é um desafio, e é um grande desafio. Vamos pensar de forma prática aqui. Quantas pessoas mais ou menos nós estamos aqui hoje? Quem que é bom de olhar e dizer tal número? Se acertar, eu vou ficar um pouco preocupado. 150? Hã? 120. Vamos seguir a régua do Arthur. 120 pessoas. Pense numa situação hipotética, bem hipotética mesmo. Vamos pedir uma pizza para todo mundo aqui da igreja no final do culto. Uma não, né? Várias. Uma só não vai dar. Joey, qual que é o teu sabor preferido? Frango. Vamos lá. Hélida. Brócolis com bacon. Pastor Levi. Quem mais? Meli. Calabresa. Marisa. Portuguesa. Imagina só, se todo mundo disser aí o seu sabor preferido. Imagina a briga que ia dar para a gente chegar num consenso, né? Vamos pedir tantas de frango ou quantas de calabresa. E assim, eu estou dizendo isso porque quando a gente vai pedir pizza para um monte de gente, é mais ou menos essa dinâmica que acontece, né? Sabendo que precisa contemplar meio que todo mundo, mas às vezes um vai ficar insatisfeito, enfim. Eu trago essa situação e é uma situação simples, mas que mostra o quanto é desafiador também seguirmos com a unidade da igreja. E a gente precisa falar sobre isso, porque nós não somos perfeitos. Vocês, ao longo da caminhada, vão encontrar alguém que vai esbarrar na sua chatice, vai esbarrar nas suas manias, vai esbarrar nas suas áreas de pecado, nas suas vulnerabilidades. E essa convivência ao longo do tempo, como igreja, ela tem um potencial muito grande para dar errado, para dar blade. E aí, nós precisamos exercitar o que o texto de Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também todos uns aos outros. A unidade é desafiadora. Nós precisamos falar e precisamos nos reportar a isso. E, inclusive, quando nós falamos a respeito disso, é possível, sim, vivermos uma unidade sadia na força do Espírito. Entendendo que é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos ajuda a suportar, é o Espírito que nos ajuda a perdoar, é o Espírito que conduz a igreja para que ela ande em plena unidade com o Senhor. Então, se há algo que impede você de viver essa unidade, coloca diante da mão do Espírito Santo de Deus. Coloca na presença do Senhor, que certamente Ele é interessado a atender a sua oração. Amém? Um dos momentos que Deus me ajudou a entender um pouco sobre essa unidade e convivência foi no projeto mesmo. Lá no projeto, lembra, Diego, Bruno, Levi? A gente morava numa casa com mais ou menos 20 meninos. Imagina só, uma casa com 20 missionários. A raça mais abençoada que tem na terra. Os missionários lá do Projeto Vida. E era desafiador, todo mundo compartilhava, cada um tinha um pouco, compartilhava com o outro. Daí tinha escala da casa, nem sempre as pessoas cumpriam a escala da casa. O Diego, eu lembro que era líder lá, tinha que viver catando o pessoal para cumprir escala, e assim a gente ia administrando a unidade também do corpo de Cristo. Às vezes dando um peteleco em alguém, às vezes dando um empurrão em alguém,
na força do Espírito, não na sua força. E assim a gente ia seguindo e Deus vai nos ajudando. Qualquer desafio que surgir, então, a respeito da unidade com a Igreja de Cristo, você pode se lembrar também do texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que diz: acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Isso é algo extraordinário. Quando nós queremos viver conectados com o Senhor, a unidade da igreja é inegociável. Nós precisamos estar conectados com a Igreja de Cristo. E essa semana eu estava com a Bruna fazendo visita. Visitávamos a irmã, a avó Antonieta. Quantos anos que ela tem? 80 e alguma coisa. Ela é já bem avançada de idade. E ela veio da PIB, ela precisava vir para um outro apartamento, ela procurou um apartamento, encontrou aqui o apartamento na esquina da igreja, que era menor. A família dela mora distante, um em Castro, outro fora do Brasil, outro em São Paulo, e ela é sozinha, e literalmente sozinha. Ela mora sozinha, faz tudo sozinha, e tem 80 e poucos anos, né? É um exemplo de vida. E o que me chamou a atenção enquanto nós visitávamos é que ela havia preparado tudo. E foi engraçado que ela falou assim, que o esposo dela, já falecido, ele ensinou ela que quando ela recebesse visita de pastor, ela tinha que preparar algo muito bom. Daí eu falei, opa, homem sábio esse, hein? Chegamos lá na terça-feira à noite, ela tinha preparado uma janta, assim, muito boa, tipo, uma fraldinha bem preparada, um arroz bem delicado, bem arrumado, uma salada bem arrumada. Foi muito legal, assim, estarmos com ela e ver esse movimento e também comer, né, junto. Mas o que me chamou mais a atenção foi que o objetivo, o fato dela ter nos convidado para visitá-la e também a nossa caminhada com ela, foi porque ela queria se sentir parte da igreja. E foi muito legal isso, porque ela tem 80 e poucos anos. Ela podia estar em casa assistindo ou fazendo outra coisa e descansando apenas. E pensar assim, já fiz tudo que eu deveria fazer como cristã. Já estou aqui, nesse tempo, já estou para descansar aqui, repousar no meu sofá. Mas ela chamou a gente para ela saber o que ela pode fazer na igreja. E ela quer se integrar à igreja. E foi engraçado que ela até citou uma situação, acho que foi a Paola que deu um abraço nela domingo passado. E ela ficou falando sobre isso. Ela falou assim, nossa, aquele abraço me ajudou, vocês não fazem ideia. Gente, quando nós falamos sobre unidade da igreja, não tem idade, não tem característica nenhuma que impeça essa tentativa de nos mantermos conectados. Mesmo com os desafios que certamente surgirão, você precisa observar que o propósito da igreja, o propósito de Jesus para a igreja, é que estejamos conectados em unidade. Amém? Encerro aqui o primeiro ponto. O segundo ponto é a partilha. A partilha faz parte, ou o compartilhar, faz parte desse processo também de entendermos esse movimento que é a Igreja de Cristo. O texto do versículo 32 diz, ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. A igreja primitiva ela tinha uma prática muito característica e você percebe claramente nos textos lidos em Atos. E essa compreensão vai te esclarecendo algumas reações quanto ao Evangelho. Uma vez entendendo que aquela pessoa que encontrava Jesus, agora fazia parte da família de Jesus, eles começavam a viver essa ajuda mútua. E é interessante observar que o autor de Atos dos Apóstolos, ele se preocupa em dar ênfase em algumas coisas e mostrar que a plenitude do Espírito, o fato de estar cheio do Espírito, e isso fala no versículo 31, nós não lemos esse versículo, mas dá esse destaque sobre a plenitude do Espírito, o fato de estarmos cheios do Espírito de Deus, faz com que automaticamente
atos generosos ou atos de compaixão e graça se manifestem. E eu trouxe alguns destaques de alguns comentaristas. John Stott diz e destaca que a venda de propriedades naquele tempo, provavelmente, ou ele diz assim, a venda de propriedades era voluntária e esporádica. À medida que surgia uma necessidade de dinheiro, as propriedades iam sendo vendidas para que fosse atendido de forma voluntária as necessidades do povo. Um outro comentarista, Adolf Pohl, diz que aqui, nesse trecho, não se ensaiava um novo modelo social, nem se definia um novo conceito de propriedade. Então, não está dando uma indicação de que devemos ser assim, dessa forma, por algo apenas como uma visualização política ou só um modelo social. Um outro comentarista bíblico diz que a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. Então, observando também esse cenário de compartilhar, de partilha, o nosso serviço, aquilo que nós temos, a nossa interação de ajuda mútua deve ser natural e automática. Se você tem, talvez, dificuldade de pensar nesse aspecto, se você tem dificuldade de pensar sobre compartilhar, provavelmente você também terá resistência com o assunto de finanças, com o assunto de dízimo, com o assunto que envolve as suas ofertas. E precisamos abordar e falar sobre isso, porque quando nós compartilhamos, isso produz um movimento de desprendimento. Automaticamente você vai renunciando às coisas que você tem, vai entregando os seus recursos, entregando recursos que estão em suas mãos e que devem ser empregados ou entregues nas mãos de Deus para uso do reino, uso comum das pessoas que servem a Deus. Mais uma vez reforço, se você identifica alguma resistência nesse cenário, observe com atenção, porque uma igreja séria, uma igreja verdadeira, ela compartilha mutuamente os seus recursos financeiros, os seus serviços, e é dessa forma que o reino de Deus é abençoado. Então, o reino do Senhor também corresponde ao compartilhar e ao partilhar os recursos que Deus tem confiado a nós. Caminhando para o último ponto, eu identifico no texto um poder sobrenatural, que é o poder do Espírito para testemunhar. O texto diz, e com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque os apóstolos, eles foram tomados por grande poder. Se fosse algo apenas visual, se fosse algo apenas daquilo que eles imaginavam que talvez ia dar certo, nós não estaríamos aqui hoje. Você não teria essa conexão e esse relacionamento com Jesus. Mas porque eles foram tomados com o poder do Espírito, eles testemunharam de certa forma, de tal forma, que essa mensagem está aqui em nossos corações hoje. Isso deve nos incomodar para continuar fazendo da mesma forma e melhor ainda. Testemunhar do Evangelho é testemunhar com poder. Testemunhar a respeito do que Deus tem feito em sua vida é testemunhar com poder. É testemunhar de forma corajosa, de forma audaciosa, sem melindres, sem insegurança, porque o Senhor te resgatou do pecado e te deu a vida. E a vida que nós temos é uma vida em abundância. E essa vida em abundância, ela nos faz respingar nesse cenário de graça, e esse respingo é um respingo de poder da graça de Deus. E é assim que nós avançamos, é assim que nós seguimos.
E eu acredito que era tudo tão forte para a igreja primitiva, para aqueles primeiros cristãos, era tão impactante aquilo que estava acontecendo, os primeiros momentos, aquelas primeiras conexões, essa unidade entre as pessoas, palavras que saíam ali de amor, olhares sensíveis que eram mutuamente sanados em ajudas, observando as necessidades comuns. E isso era tão grandioso, era tão abençoador, que fazia com que eles tivessem uma vida generosa, um coração generoso. Afinal, o mais importante de tudo isso já havia acontecido. O Senhor já havia se entregado, o Senhor Jesus já havia se entregado na cruz, e Ele ressuscitou. E o texto fala disso, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E isso era com grande poder. Amados, nós precisamos observar esse texto e fazer essa análise de forma com que isso enche o nosso coração. Nós não podemos sair daqui pensando que o testemunho de Cristo é um testemunho simples. O testemunho de Cristo é um testemunho cheio de poder, é cheio de alegria, é cheio de generosidade, é cheio de unidade, porque o Senhor morreu e se entregou pela igreja. E nós vivemos essa alegria de transformação, essa vida abundante, e nós testemunhamos dessa graça. Nós testemunhamos desse poder na nossa casa. Nós testemunhamos desse poder no nosso trabalho. Nós testemunhamos da graça do Senhor em todos os ambientes que nós passamos. O seu olhar testemunha o poder de Cristo. A sua mão estendida, todos os seus movimentos expressam o tamanho do poder, o poder majestoso da glória do Senhor. Então, por isso que nós não devemos olhar para o Evangelho e observar como algo simples, como algo que a gente lida de qualquer maneira, de que se der para ir na igreja, ou se der para que eu consiga estar conectado na cela, eu vou, ou se der para continuar ativo em alguma coisa, eu faço. Não! O Evangelho de Deus, ele tem poder. Nós temos um propósito aqui, nós temos uma unidade a ser zelada, nós temos aqui essa edificação mútua que acontece quando nós nos ajudamos, e nós temos aqui o poder do Senhor. E é o poder do Senhor que vai nos transformando. Essa é a experiência que Jesus deseja para a sua igreja. Vidas abundantes que respingam a graça de Deus e respingam com poder. E o texto fala sobre isso mesmo. Ele fala sobre poder e sobre um grande poder. Impossível nós lermos um texto como esse e não sermos confrontados, deixando as nossas preocupações de lado, deixando as nossas inquietações de lado, o nosso pessimismo. O que nós precisamos fazer é testemunhar do poder do Senhor. Vou caminhando para o final, e eu estou há algum tempo já falando com o Senhor, orando com o Senhor, e pedindo para que Ele use a minha vida de forma extraordinária. E eu quero sim mover do Senhor, e quero ver algo diferente aonde eu passar. Porque eu tenho entendido que aonde eu passo, pessoas são impactadas não pelo que eu sou, mas é pelo poder de Cristo. É pelo poder do Evangelho. Assim como tem orado algo por mim, tem orado também algo pela igreja. E de forma sincera, tem orado algo para o seu coração. Algo que o Senhor, o Espírito de Deus, incomode o seu coração para que você seja alguém que entenda que ser igreja é revelar e testemunhar do poder do Espírito, de forma corajosa, de forma audaciosa. E desde desses primeiros momentos, desde o primeiro momento que comecei a orar pedindo isso ao Senhor, venho experimentando algumas coisas que não tem outra explicação a não ser algo do Senhor mesmo, movimento do Senhor. Esses dias a Bruna havia marcado uma consulta no oftalmo, e ela marcou para quarta-feira, não, ela marcou para quinta-feira, e eu fui na quarta porque ela me disse que era quarta. E eu fui lá na quarta-feira no oftalmo.
Já estou caminhando para o final. O pessoal do louvor, se quiser subindo, eu já vou encerrar com essa história. Enquanto eu estava lá, daí eu sentei no banco, esperei um bom tempo até chamar o meu nome. E daí quando chamou o meu nome, era alguém conhecido, era uma pessoa que trabalha na clínica, já conhecida nossa. E ela olhou assim e falou: Dani, o teu dia é quinta-feira e hoje é quarta. Deu, o que aconteceu? Já mandei uma mensagem para o Bruno, né? Falei: Bru, a minha consulta é quinta-feira e hoje é quarta. Daí ela: não, mas tem alguma coisa errada. E depois, vendo lá, ela viu que tinha marcado errado. Eu tinha me avisado o dia errado. E eu estava lá sentado, um pouco injuriado, né? Poxa, dia errado, vim aqui, era lá no centro. E fiquei por um tempo ali, e a Carla, que tinha me atendido, me chamou e falou: Dani, para você não perder viagem, vou encaixar aqui, só que você espera. Falei: tá, já estou aqui, melhor esperar do que vir amanhã, né? Só que o esperar era bastante tempo. E eu fiquei lá, um pouco indignado com a Bruna. Um pouco indignado com as pessoas que passavam pela minha frente e entravam no consultório e eu nada. Mas foi bacana, assim, depois, né? Eu entrei, fiz bastante exames que precisava fazer antes de passar pelo médico. E enquanto passava, quando eu cheguei para entrar no consultório e falar com o médico, a primeira coisa que ele me disse foi assim: você conhece a TIB? Eu conheço a TIB. A TIB é a terceira igreja batista aqui de Curitiba, ali na Kennedy. Então, ele sabe que eu sou pastor, eu já vou lá há algum tempo, já há alguns anos. Então, fui na TIB esses dias. Que legal, muito bom que você foi na TIB e tal. E daí, naquele momento, quando ele falou sobre a TIB, alguma coisa bem familiar a esse assunto sobre igreja, né, sobre evangelho, já me veio à memória as orações que eu tenho feito ao Senhor. E eu confesso para os irmãos que a dinâmica pastoral, ela tem muitas bênçãos, mas também muitos desafios que nós, ministros e pastores, nós temos que cuidar sempre, porque nós pregamos sobre testemunhar, pregamos sobre falar sobre Jesus, só que o envolvimento ministerial, a maior parte é com os crentes. Você sempre está envolvido com as demandas da igreja, com os líderes da igreja, e se você não observa esse cenário evangelístico e a missão de Jesus para os não salvos, facilmente você troca as coisas e você vive muito mais a igreja e muito menos as pessoas que estão fora e precisam de Jesus. E esse é um exercício que eu tenho tentado observar, e por isso que eu oro dessa forma: Deus, eu quero viver de algo extraordinário nesse sentido. Não quero trocar o ativismo da igreja, as demandas da igreja, por coisas que o Senhor tem a fazer, por áreas que o Senhor tem também a desenvolver através da minha vida. E daí, nessa conversa, quando o doutor falou sobre a TIB, eu comecei a perguntar um pouco mais sobre como estava a vida dele na igreja, e foi suficiente 1 minuto de conversa, ele estava chorando na minha frente. E não era sobre o que eu tinha a falar, porque eu não havia falado nada. Eu não havia dado nenhuma instrução, eu não havia provocado nenhuma reflexão até aquele momento, mas eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava ali cheio de poder. E no decorrer da conversa, a consulta que era para ficar, às vezes, geralmente demora uns 20 minutos, foi 40 minutos, 50 minutos, e nós conversamos muito sobre Deus. Isso foi muito legal, porque eu entendi que não é sobre o que eu falo, mas é sobre o poder de Deus. É sobre as relações, é sobre a conexão que você estabelece com o Senhor para que você viva algo extraordinário, para que você prove algo extraordinário. E o Evangelho, o fato de você ser testemunha é algo extraordinário, porque você pode fazer isso. E quando você faz à luz da palavra e é com o poder do Espírito Santo de Deus. Amados, nós precisamos viver essas experiências de fé. Feche seus olhos por um instante.
Gostaria de compartilhar com você um pouquinho de como você tem caminhado, como tem sido as suas conexões com a Igreja de Cristo, entendendo sobre a unidade, entendendo sobre esse cenário que é possível através da identificação mútua, entendendo sobre esse testemunhar que acontece através do poder do Espírito. Nós passamos por cenários aqui desse texto, lendo um pouco acerca daquilo que ele nos apresenta, e isso mexe um pouco com a gente e nos dá alguns puxões de orelha. Precisamos retornar, olhar à luz da palavra, retroceder em algumas áreas da nossa vida para viver algo que o Senhor deseja para nós. Viver essa conexão de ser uma igreja verdadeira, plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Enquanto arrumava o esboço e pensava sobre isso, o Senhor me convidou para avançar um pouco mais em fé, na unidade com a igreja, viver mais essa partilha, esse compartilhar, que não é só sobre dinheiro, mas sobre o seu serviço, sobre o seu tempo, a sua entrega. E o Senhor me convidou a testemunhar com mais poder, deixando de lado as inseguranças, as vergonhas, e começando a observar todos os cenários como um campo missionário, onde eu me movimento e falo sobre o poder de Cristo. O poder transformador de Cristo em minha vida, em sua vida, é extraordinário e não deve ficar só aqui. Se você entende isso, e se você quer avançar em cenários de fé como esses apresentados aqui, convido você a ficar em pé nessa hora e vamos louvar ao Senhor juntos. Hoje eu não vou fazer um apelo para que você venha até a frente, mas nós vamos cantar essa canção, e essa canção é como se fosse uma canção de envio, uma canção de estabelecer um novo compromisso com o Senhor, uma canção onde nós podemos refletir acerca do que o Senhor deseja que continuemos fazendo e fazendo mais ainda, que é testemunhando com o poder da graça do Senhor. Vamos louvar o Senhor. A igreja avança em cenários de fé, então cante essa música com convicção, cante essa canção, entregando o seu coração novamente ao Senhor, falando: a tua graça me salvou, o teu poder me tirou do pecado, e eu posso testemunhar com poder. Compartilhar do teu grande amor, que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Quem envolver, quem entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Mais
vamos cantar novamente essa canção, mas antes disso, sinalize com a sua mão erguida se você deseja mais uma vez assumir esse compromisso com o Senhor, de manter pela unidade da igreja, de manter pela partilha, pelo compartilhar, de manter o seu compromisso em testemunhar e testificar do poder do Evangelho, do poder que é em Cristo. Sinaliza com a sua mão, vamos orar juntos. Se você pode erguer as duas mãos aos céus, você erga as duas mãos. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite entendendo que o teu poder, que a tua graça é transformadora. E mais uma vez nós nos comprometemos com o Senhor e queremos fazer mais. No que depender de nós, que haja unidade neste lugar, que haja aproximação, que haja perdão, que haja suporte. No que depender de nós, Pai querido, através do Teu Santo Espírito, que haja um compartilhar saudável, atendendo às necessidades do próximo. Pai, que haja a partilha para que ninguém seja desamparado, que todos vivam e vivam sustentados pelo Senhor, através das nossas mãos. Pai, no que depender de nós, que o nosso testemunho seja cheio de poder pelo Espírito, que o Teu Espírito provoque transformações nos ambientes que nós estamos, por onde nós passamos. Nós declaramos que o poder do Senhor ali está, e ali está também a transformação plena, e vidas se entregarão ao Senhor, e haverá vida em abundância por onde nós passarmos, porque o Senhor está dentro de nós, e nós somos testemunhas do poder do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Vamos continuar cantando? Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Quem correr, quem entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Isso é esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz sorrir. E uma só voz. Até que Ele venha, até que Ele venha. Isso é esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui em unidade. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Fala assim, você vai ter que me suportar. Fala assim, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Fale para quem está perto de você, eu vou te edificar no amor de Cristo. Fale para quem está perto de você, nós seremos testemunhas do poder e da graça do Senhor. Amém?